nosso Deus honra, ao nosso Deus glória, ao nosso Deus louvor e majestade para todos sempre. Questão de protocolo, ética e também um coração sincero de expressar meu sentimento de adoração e glorificação ao Senhor pela vida do pastor Israel Lima, presidente aqui da Associação dos Pescadores aqui de Penha, Santa Catarina, todo o litoral aqui, é isso? Ou especificamente daqui? Ok. Louvo a Deus pela vida do pastor João Monteiro, seu vice, Deus abençoe, abraçando a sua direção, a sua liderança. Abraço aos demais pescadores, que acho que estou me sentindo muito constrangido de pregar para vocês hoje, porque cada história, meu amigo, tem que ter sangue no olho. Lá no meu Ceará, a gente ia dizer que os cabos é macho mesmo, viu? 30 dias no mar, meu filho, eu vou lhe falar. Eu fiquei uma semana dentro de um barco, aniversário de casamento. Eu pedi arrego, e era um navio. Deus abençoe, queridos. Um abraço, uma honra estar aqui, que Deus lhe prospere. Abraçando a pessoa dos pastores, Israel, pastor João, estou abraçando os demais ministros, minha retaguarda, que o Senhor os abençoe e prospere de maneira especial. Deus abençoe também a família Lemos, meus amigos há mais de 15 anos. Que honra. Vieram em peso, hein? Estou me sentindo intimidado aqui, viu? Pastor Eliseu Lemos, um grande pregador e um grande teólogo. Já tive algumas vezes na igreja dele ali em Boston. Igreja Avivada, biblicista, que o Senhor os abençoe, tá? Ao Douglas e Fábio, que legal ter vocês. Eu não tenho dinheiro hoje não, meus filhos, tá? Pode deixar para o outro ano, que eu não tenho como pagar hoje não, tá? Deus abençoe. Danilo e sua esposa, que é muito bom, né? Eu estou feliz com essa geração nova, né? Deus tem levantado uma geração nova com muita graça. E já tivemos em alguns lugares pesados. Descemos de avião na cidade, andamos mais 6 horas de carro, pegamos uma balsa, depois da balsa, estrada de chão, e fomos pregar no lugar lá, e o nome do Senhor foi glorificado. E ele desse jeito aqui, Deus te abençoe. Queridos, quantos ainda têm paciência de ouvir uma palavra de 40 minutos nessa noite ainda? Alguém? Queridos, por favor, abra as vossas Bíblias, se puder ficar em pé mais uma vez, que é de praxe. Eu tenho algo de Deus a entregar nesta noite ao seu coração. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, parabenizar, 31º, é isso? Festa dos pescadores. Essa festa tem sido uma, vamos dizer vitrine, senão se torna uma coisa muito secularizada, mas vamos dizer referência. Eu ainda estava no estado do Ceará, ainda dirigindo Mocidade, quando ouvimos falar da festa da gratidão. É muito interessante. Vocês não têm noção como eu estou impactado aqui. Eles estão agradecendo pelo ano e já estão declarando o que vai acontecer este ano. Isso se chama fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que se espera. E eu creio que, indiferente de quem seja o governador, pegue a primeira profecia, por favor. Faraó pode ser o governador, mas enquanto tiver um Zezinho sonhando, Deus ainda prospera o Zezinho na terra. Alguém tomou posse disso? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 28, 29 e 30, e o versículo de número 34. Nos diz o texto. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 28 ao versículo 30 e depois o versículo de número 34. Nos diz o texto: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Versículo de número 34 diz: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Pode sentar, queridos. Deus nos abençoe de uma forma toda especial. Louvado seja o nome do Senhor. Orando por vocês e pedindo a Deus acerca da palavra desta noite,
O Senhor me leva ao livro de Números, para você entender a revelação, no capítulo de número 15, versículo de número 37 até o versículo de número 41. Deus chega para Israel e dá uma ordem que a gente chama de mandamentos morais. Comportamento externo para uma representação interna. Dizia: pegue as vossas vestes, me dê sua atenção. E no meio dessas vestes, aonde chega a divisão da costura, faça uma franja. Um tecido que vai além do limite do tecido. E passe um cordão azul. Quando tiveres na terra que o Senhor teu Deus te der, e fores tentado pela expressão politeísta, adoração a outros deuses, quando forem tentados a se distanciar daquilo que o Senhor vosso Deus vos chamou a ser, olhareis para essa franja nas vossas vestes, e lembrarei dos meus mandamentos, para que obedeçam. Porque segundo essas franjas e esse cordão azul, trará a vós a memória do pertencimento de quem vocês pertencem. E todas as vezes que forem tentados, lembrareis, preste atenção, a qual Deus vocês pertencem. E o versículo 41, disse Deus através de Moisés, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o vosso Deus. A interpretação expositiva é clara. Deus quer um comportamento físico, uma expressão cultural, visual, para uma identidade de pertencimento. E quando Israel assume essa identidade, ele diz: a nossa identidade é o reflexo do Deus que invocamos e acreditamos. Por isso, o texto na sua síntese é clara: identidade, pertencimento e obediência. Vou repetir: identidade, pertencimento e obediência. Mas você pode me perguntar: pastor, o senhor leu lá no Evangelho segundo escreveu Marcos? Eu não sei dos senhores e senhoras, mas a Bíblia Sagrada para mim todos os dias me surpreende, e tem detalhes lindos no que ela quer dizer. O segundo texto que lemos está no Evangelho segundo escreveu Marcos, que é repetido no Evangelho segundo escreveu Mateus, o Senhor está aqui, e é repetido no Evangelho segundo escreveu Lucas, que nós chamamos Evangelhos sinóticos, que tem sobre essa sistemática uma metodologia de evangelismo para 3 culturas definidas: judeus, romanos e gregos, que eram as culturas da hegemonia que influenciavam o mundo naquela época. E para alcançar aquela geração, os autores sagrados evangelistas, não, precisamos apresentar Jesus aos judeus, e para isso vamos focar a visão messiânica dele e as profecias messiânicas que se cumprem nele, Evangelho de Mateus. Mas precisamos alcançar a influência ortodoxa dos judeus pela profecia messiânica. Mas também precisamos alcançar a visão bélica, política dos romanos, e para isso não vamos apresentar profecias messiânicas, mas vamos apresentar um Cristo como Filho de Deus, que tem autoridade sobre a morte, sobre a natureza, sobre os demônios e sobre as doenças, porque Ele é o Filho de Deus. Mas vamos apresentar também a influência intelectual, filosófica grega. Para isso precisamos apresentar Jesus como um filho de Maria, mas filho de Deus, com uma sabedoria tão grande que as pessoas deixam de ir para o templo, Jesus está aqui, e vão ouvir na praia. Porque eu quero dizer com isso? Porque esses 3 evangelhos sinóticos apresentam uma história de um personagem exposto, eita Jesus, e de um personagem anônimo. Eu vou repetir: um personagem exposto e um personagem anônimo. A Bíblia diz que um homem, segundo Mateus, chamado Jairo, que ele é reconhecido como chefe, segundo a revista corrigida. Marcos vai dizer que um homem chamado Jairo, principal da sinagoga. Lucas, o único não judeu que escreve no Novo Testamento de origem grega, faz questão de dizer: vai o príncipe da sinagoga falar com Jesus. E essas 3 culturas admitem, amados pastores e mestres, que Jairo não é só um personagem da sociedade, mas ele é uma personalidade que influencia tanto o judeu como o grego, eu vou entregar a Jesus, como o romano. É alguém que tem a chave para administrar na sinagoga,
a intelectualidade teológica, a jurisprudência interna, eita Jesus, e a chamada autoridade cerimonial religiosa. É alguém que diz: eu aprovo essa pregação, eu não aprovo essa pregação. Eu digo, você pode entrar porque está puro. Eu digo, você não pode entrar porque está imundo. Eu tenho a Torá, represento o templo, e eu tenho uma chave para dizer quem entra e quem não entra. Terceiro, se você for herege, se eu fosse você, eu ficava ligado. Eu tenho autoridade como juiz no regimento interno do templo e na teocracia judaica para dizer: posso te mandar prender. Então, quando lá vem Jairo, olha para cá, eu estou cheio de Jesus. Quando o Jairo vai, o judeu diz: está vindo o chefe. Quando o Jairo vai, eita Jesus, eu tenho uma palavra para esta casa. Os gregos vão dizer: ele representa uma divindade, é príncipe. Quando os romanos vê a túnica de Jairo e a franja que está no seu tecido, pois os fariseus aumentavam a franja para dizer: temos santidade, pertencimento, identidade, temos autoridade. Então, quando ele passava, os romanos diziam: lá vem alguém com autoridade. Mas a Bíblia diz, pega aí por favor, vou sintetizar. Em meio a tanta autoridade, tanta ortodoxia, havia em Jairo um pedido, que nem a sua autoridade jurídica, nem a sua autoridade religiosa, e nem a sua autoridade intelectual podia fazer nada. Lucas diz, sendo historiador, vou entrar no mérito, ele tem uma filha que está doente, 12 anos e única. Quer dizer que na sua velhice, nasce a menina. Então a herança tribal da genealogia de Jairo está na menina. E a esperança da continuidade da genealogia de Jairo está na menina. Mas Jairo chega: eu sou juiz, seja curada. Jairo chega com todas as teses ortodoxas e teológicas, ser curada. Jairo chega com toda a sua autoridade, eu vou rasgar o verbo, da sua soberba religiosa, e diz: ser curada. Mas a Bíblia diz que a criança só está doente, e Jairo faz parte das cadeiras de quem já tinha julgado Jesus como falso profeta, falso mestre. Mas ele ouviu falar que aquele que o sinédrio acusava tinha uma fama. Qual era a fama? A fama de Jesus era: ele não prega igual os fariseus, ele não tem teoria, ele tem prática, porque a sua doutrina, se você vai receber ou não, o problema é seu. A sua passagem tem autoridade, porque cego vê, coxo anda, leprosos são limpos. Eita, aí o pescador vai entender já. Quem é pescador vai entender. E até a morte obedece. Mas belo dia, quando vê uma tempestade climática, e quem trabalha com mar sabe que de repente você pode ter a experiência marítima, mas você não controla clima. Você tem experiência do barco, mas não tem controle sobre o tempo. E a Bíblia diz que uma grande tempestade veio, alguém vai reagir, não é possível. Aí Jesus está num barco. Quem vai dormir num barco com tempestade, hein, pescador? Quem vai ficar quieto com as ondas batendo de um lado, o vento para o outro, ainda mais à noite, se você não tem os pontos cardeais para você se orientar? Mas a Bíblia diz que ele levanta e diz: ei, que conversa é essa? Se fosse lá no meu Ceará: ei, vento, para de gritar, ei, mar, para de bater. E a Bíblia diz que calou-se o vento e se aquietou o mar. Aí, Danilo, a Bíblia diz que um discípulo olha para o outro e diz assim, eu vou falar baixinho: quem é este? Jesus está na casa. Vou repetir: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O concílio do templo disse: Jesus não pode ser nosso porque não é político como nós. Jesus não pode ser nosso porque não está sendo sustentado por Roma.
Quem é este que não quer puxar o nosso saco e a sardinha para estar no meio? É aquele que diz: os homens já receberam as suas recompensas porque pediram glória dos homens, mas eu, disse Jesus, se tu não vai se alegrar, eu vou. Disse Jesus: Pai, eu te louvo que tu não revelaste essas coisas aos grandes e poderosos, mas tu revelaste aos teus pequeninos. Cadê os pentecostais aqui? E a Bíblia que Jairo só tinha uma opção. O projeto dele, a menina, vou dar duas frases a ela: herança passada e esperança futura. Está adoecendo. E Lucas, que é médico, definiu: está para morrer. Jairo só teve uma opção: ou ele renuncia o ego religioso, ou ele renuncia o cargo político, ou ele renuncia a intelectualidade e vai viver pela fé. Ou você termina este culto. Porque eu não sou responsável como tu vai sair daqui, não. Porque a forma que tu vai apresentar teu culto será a forma que tu vai sair. Ou você faz igual o Jairo. A Bíblia nos diz que ele não ficou com um culto. Vou rasgar logo o verbo. Com o nariz empinado, peito aberto, reclamando disso, reclamando daquilo. A Bíblia diz que simplesmente ele foi nos pés de Jesus e disse: socorre, a minha filha está doente. Eu nunca vi um culto ser cheio do poder de Deus com administração de vaidades. Eu nunca vi um culto, há mais de 26 anos que eu prego, a glória de Deus se manifestar. Vamos rasgar logo o verbo para você chamar o profeta, porque tem muito cacique para pouco índio. Todo mundo quer o menino quando já está criado. Eu vou rasgar logo o verbo, mas o Senhor manda eu dizer nessa santa tribuna: essa festa não é para administração de vaidade de um homem, nem de ego de autoridade. Aqui é para glorificar o Deus que manda o peixe, que manda a chuva. Cadê os adoradores aqui? Quem me ajuda a adorar? Tem liberdade aqui? Tem gente com a expectativa que a festa entre em fracasso. Porque alguém quer o cargo e a posição que Deus tem vos dado. Mas quem levantou foi Deus, quem separou foi Deus, quem vai prover é Deus. Diz o Senhor: eu sei das brigas desses últimos 3 meses, mas o meu nome será glorificado nessa casa, diz o Senhor. Se tiver 2 adoradores aqui, cadê os profetas aqui? Quem pode adorar? Vai entrar no mérito. Ei, você entende? Bota no ombro do pregador, do cantor, toda a responsabilidade para ter unção no culto. Aí você está cheio do ego, cheio de preguiça, cheio de temperamento, cheio de opinião. Não, quer milagre em casa? Desce aos pés. Eu vou repetir: quer milagre em casa? Desce aos pés. Quer avivamento? Desce aos pés. Mas vamos lá. Quando ele desce, eu vou entrar na revelação, vou até sintetizar. Aí Jesus olha para ele. Quando ele desce, aqui tem teólogos, né, pastor Eliseu? A partir do momento que um judeu ortodoxo se prostra diante de outro homem, ele quer dizer: tu és o meu Senhor. E se Jesus já era reconhecido como um falso profeta para o Sinédrio, quando ele desceu, o título dele já foi. Quando ele desceu, a água aí já pegou. Ele não tem mais vaga lá no templo, não. Tem dia que a gente tem que escolher entre Jesus, a corrupção da instituição e os valores do evangelho em nossa vida. Tem dia que alguém está pegando, quem é espiritual já está pegando. A gente tem que decidir entre a mesa de Jezabel e a mesa do pão da vida. Alguém está me ouvindo aqui? Alguém está me ouvindo aqui? Eu estou cheio de Jesus. Vamos correr, vamos correr. A Bíblia diz que ele levanta. E Jesus diz para ele: tá bom, macho, vamos na tua casa. Aí a pergunta: por que Jesus não fez logo o milagre? Ele não já desceu? Porque Jesus é pedagogo. E Jesus só ensina certos cabos de carne de pescoço. É no processo. Tem vezes que Jesus faz a promessa, mas não chega na hora. Vai ter a promessa. Alguém ainda está no culto? Faz assim com a mão. Vai ter a promessa, Danilo, no começo. E para o milagre chegar na casa, tem um caminho.
E o mal da geração pós-moderna, do imediatismo, das telas abertas e das Bíblias fechadas, é que a gente quer um Deus que seja supridor de caprichos. E a gente não quer um Deus de transformação de vida. A gente quer um Deus que a gente faz leilão de tênis em cima de púlpito. O povo lá fora quer um Deus que diz assim: pode desejar, pode pensar, pode cobiçar, e todos os teus desejos caídos serão supridos, porque Deus é supridor de caprichos. Não. O Deus da Bíblia Sagrada usou Jesus no primeiro sermão, foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O evangelho não é sobre ter casa, nem carro e nem título. O evangelho é sobre arrependimento, mudança de vida, é confessar pecado, é deixar o pecado. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os prostitutos, os sodomitas e todos aqueles que praticam a maldade, mas aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, é esses que vão subir. Tem dois comigo aqui? Cadê esses aqui? Entenda. Mas eu vou entrar no mérito e vou lhe dar o tema, e em 20 minutos eu quero concluir. Quando ele desce, e Jesus está indo com ele, então Jairo entra no processo. E quando ele entra no processo, ai Jesus, vem Danilo comigo, vem, está muito elegante, viu? Quem tem mais cara de Jairo, tu ou eu? Não, você está muito novinho. Vem cá, Jairo, vem. Rapaz, a mão desse caba, rapaz, mão pesada, hein, macho? Aí vem Jesus, vem comigo, Zé, vem. Passear comigo, no processo. E o maior pregador da época está dizendo: vou na tua casa. Aí de repente, vamos entrar na revelação. Jesus para, larga Jesus no processo, já larga Jairo no processo, e volta para a multidão e diz: alguém me tocou. Vem. E se Jairo é chefe da sinagoga, ele tem que ter o turbante, a túnica, a franja, o cordão, a identidade, o pertencimento. Mas, porém, não tinha virtude. Alguém pegou. E o projeto de herança e esperança está doente em casa. Porque você pode ter cartão de membro de igreja. Você pode até ter gravata e terno. Você pode ter todos os títulos que for. Mas se Jesus não for o centro da fé, porque quem cura é Jesus. Fica aqui, macho, eu vou te usar. Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus. Aí tu acha que se eu chegar neste culto com meu braço aqui, com ar de analítico, com meu nariz empinado, julgando bem se alguma virtude vai chegar lá? Porque não é o cordão e nem a orla, é quem está vestindo que tem autoridade. Alguém está me ouvindo aqui? A Bíblia diz que ele larga e volta para a multidão e diz o que, crente? Alguém? Pode sentar, meu filho. Alguém? Vai. João Marcos é sobrinho de Barnabé e pastor auxiliar de Pedro em Roma. Então a sua linguagem escrita é as memórias de Pedro para evangelizar os romanos. Então quando ele vai dizer 5.000 homens, pastor Samuel, tem duas teses: 5.000 homens de idade de paternidade, ou 5.000 homens de idade militar. Então não está incluso nem mulher, nem adolescente e nem homem solteiro. Então 30, 40 mil pessoas está apertando. E um juiz de direito se converte. Aí Jesus larga o juiz de direito e volta. Alguém? Alguém podia dizer: Jesus, pelo amor de Deus, mata a gente de vergonha. Não. O intelectual desceu, o juiz desceu, e tu larga o homem num caminho e volta para a multidão e fica. Alguém? Mas o pessoal te aperta. Aí Jesus diz: shh, tem gente nesse culto me apertando, mas não está me tocando. Tem gente nesse culto frequentando, observando, mas não adorando. Aí se a teologia diz que a natureza de Cristo é 100% homem e 100% Deus, deixa eu interagir com vocês para a gente sintetizar. Ele é 100% homem e 100%?
E a Bíblia nos diz no livro de Isaías: não existe outro Deus além de mim. Antes que houvesse dia, eu sou. Eu conheço as estrelas e sei o nome de cada um. Alguém está aí? E chamam pelo... Então se entende que toda a multidão, ele sabia o nome, sabia a história, conhecia passado, presente e futuro, sim ou não? Então por que ele tem que perguntar? Alguém me tocou? Qual é o tema da sua mensagem, pastor? Uma franja, um toque e uma fé. Uma franja, um toque e uma fé. No meio da multidão tinha um personagem, pastor Eliseu, anônimo, que não é relatado o nome, nem a tribo, nem a família. É só relatado doença, perda e exclusão. Ela está sofrendo quantos anos, irmãos? Quantos anos, irmãos? Então se entende que o culto da expiação dela foi cancelado por 12 anos. Se entende, alguém ainda está aí? Que o ciclo de frustração mensal e anual já tinha se repetido 144 vezes. Porque o livro de Levítico, capítulo 15, diz que quando a mulher está no processo menstrual mensal, ela é considerada cerimonialmente impura. Não pode adorar, não pode se aproximar. E se essa hemorragia continuar, cidade refúgio ou cidade dos leprosos. Mas a Bíblia diz que ela gasta tudo com a medicina. Vou repetir parafraseando. E o ciclo de dor e de exclusão e de humilhação vai se repetindo. Mas um belo dia, eita, vou repetir uma frase: uma fé íntima gerou um testemunho público, porque no meio da multidão, quem gosta de Bíblia já está reagindo, ninguém sabia quem era, porque cerimonialmente, teocraticamente, cada pessoa que ela tocou, pastores, ela tinha que pagar a indenização da impureza. Só estar na multidão, ela já tinha que ser criminalmente processada. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de um novo pregador, sinto o poder de Deus, de um novo mestre, que a túnica era diferente, a pregação era diferente e o culto era diferente. Pois um belo dia, quando ele termina a doutrina, Danilo, segundo Mateus, veio um leproso no meio da multidão, já não deveria estar lá, e chega e diz: ei, Senhor, tu tens o poder de me limpar. E a Bíblia nos diz que ele não só disse: eu quero ser limpo. Aí se tu não reagir, você está com raiva de mim. A Bíblia diz que Jesus tocou naquele que a lei mandava não tocar, naquele que a lei não aceitava, mas Jesus não veio pedir permissão à lei para ele poder cumprir a lei. Ele é a própria lei, porque é ele o cumpridor da lei. E aquele que ninguém tocar, alguém vai me ajudar a adorar, aquele que ninguém, Jesus é o especialista de transformar o improvável, o que não tem, o que não pode, para ser aquilo que ele quer. Quem me ajuda a adorar aqui? Eu vou encerrar, eu vou parar um pouco, porque o Espírito Santo está me tomando para dizer uma palavra a esta irmã. Vem cá, missionária Sulamita, por favor. Fique em pé, santa. Diz o Senhor, às 8h52 do dia de hoje, tu fizeste uma indagação ao teu Deus. Senhor, eu não estou murmurando e reclamando, mas eu preciso de saber. Tu ainda é um Deus que faz milagre, porque tu tiraste a minha vida do vale da sombra da morte. Visita a minha casa e faz aquilo que eu não posso fazer. Quem chamou foi Deus, quem separou foi Deus, e quem vai curar é Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Quando essa irmã estiver abraçando a tua vida agora, a virtude de Deus está sendo liberada sobre você aí. Se tiver 2 adoradores aqui, eita Jesus, tem um moço de camisa azul, é o pescador mesmo, está com a mão levantada à direita, meu filho, fica em pé por favor. É tu, macho, fica em pé aí, isso. Um
meu Deus te diz publicamente: a nossa mão vai até aqui, a nossa visão vai até aqui. O senhor está me ouvindo? Mas a mão do Deus que te fez a promessa vai além da impossibilidade. O Senhor te diz dessa forma: eu sou Deus de perto e Deus de longe. Continua adorando na tua simplicidade, porque 2 vidas no meio da tua família, o teu Deus vai levantar, vai libertar e vai trazer para a casa do Senhor, diz o Senhor. Se tiver 2 crentes que acreditam na virtude de Deus, me ajude a adorar por gentileza, me ajude a adorar. Vamos correr e vamos terminar. A Bíblia diz que ela não pede permissão à multidão. Ela ouve falar de Jesus, mas ela não tem sacerdote para ela, não tem profeta para ela, só tem ela, a fé e a hemorragia. Aí, irmão, se tu não reagiu, você está com mais fome do que eu. Nós vivemos uma época de crente muito mimimi, que precisa pedir permissão ao passado, permissão aos outros, para poder acreditar. É a geração que precisa do coach, do terapeuta, e esquece de depender de Deus. Mas uma mulher que não tem mais dinheiro, que está excluída, e está com um ciclo de frustração por 12 anos, Douglas, a Bíblia diz que ela, irmão, é top demais. E diz a Bíblia que ela fala consigo mesmo e diz: quer saber de uma coisa? Eu vou parar de pedir permissão. Irmão, se tu não reagir, eu vou parar de pedir permissão. Agora alguém vai pegar. Quem tem a chave da sinagoga para me permitir entrar para adorar? Eu vou parar de pedir permissão. A confissão moral cerimonial, vou fazer de uma coisa: não vou precisar de ninguém. Eu vou assumir a minha responsabilidade. Eu estou sentindo o poder de Deus de quebrar o ciclo que os homens me puseram. Ei, vou, né, que é esse? Eu estava orando, Douglas, e Jesus tem uma palavra para ti hoje. Elebre e subitar a cobinas. Pastor Eliseu Lemos, me ajude por gentileza. Leve o sobidaria. Fique em pé, pastor Eliseu Lemos, por gentileza. Douglas, fique em pé, por gentileza. Leve canto récia. Vem cá, meu filho, bem aqui. Vem cá, pastor Eliseu, por gentileza. Glória a Jesus. Tem gente que tem que pagar para ter avivamento, mas o Espírito Santo habita em todo aquele que acredita na falsa verdade. Quando esse homem de Deus te abraçar, ele vai te abraçar, viu, pastor? Em paternidade. Porque o inimigo quer levar teu coração a uma revolta tão grande, porque a paternidade da tua infância foi roubada. A paternidade, a instituição está decepcionando. Mas diz o Senhor, mas a paternidade de Deus não falha. Eu, o Senhor, vou abrir porta onde não existe. Vi a tua indagação hoje sobre aquela mesa e vi toda aquela documentação, diz o Senhor. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Eu renovo a tua vida hoje. E assim como um pai abraça um filho, abraça a tua vida hoje. E como tu estás abraçando ele, pastor Eliseu, glória a Jesus. Vem cá, meu pastor, vem cá, meu pastor. Coloque a mão sobre o pastor Eliseu, porque hoje, missionária, Jesus está liberando saúde para ele. Aquilo que ele veio buscar no Brasil, Jesus está liberando sobre a vida dele. Eu estou no meio de uma Assembleia de Deus. Tem pentecostais aqui ainda. Tem gente que acredita na virtude de Deus. O milagre é para você hoje. Quem está recebendo? Quem está recebendo? Quem está recebendo? Tem irmã cheia do Espírito Santo no meio do arraial aí? Tem ou não? Você, minha irmã, está me vendo? Está me ouvindo? Está vendo aquela senhora de camisa verde? Ela está em pé do seu lado aí. Você está vendo ela? Irmã, olhe para mim. O Senhor, meu Deus, lhe diz assim: eu sei da tua preocupação e sei que aqueles exames estão te assustando. Mas eu te digo, a guerra da tua família
tem te levado a somatizar muitas dores, mas quando essa irmã te abraçar, diz o Senhor, a medicina vai até aqui, mas a promessa de Deus vai além do que a medicina diz o Senhor. Quando essa irmã te abraçar, se tiver 2 adoradores aqui, que acreditam nessa virtude para você, recebe o que elas estão recebendo aí da parte de Deus aí. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Continua ou encerra aqui? Continua ou encerra aqui? Uma fé íntima para um testemunho público. Quem tem uma fé íntima não precisa de pedir permissão para poder acreditar. Quem decide viver o que Deus te prometeu é você. Quem decide quebrar os ciclos de dor é você. Está na hora da geração da hipersensibilidade emocional e da desorientação cognitiva, parar de sermos vítimas do terrorismo das redes sociais e voltarmos a viver a promessa que diz: quando vir essas coisas acontecer, disse Jesus, não é para perder a fé e nem a esperança, é para levantar a vossa cabeça aos céus e saber que a vossa redenção está próxima. A fé íntima não depende dos homens, a fé íntima não depende de quem vai lhe permitir. A fé íntima decide: já vou acabar, se eu somente lhe tocar. É possível. Se eu somente lhe tocar, eu não vou precisar aprender a apresentar a rolinha, nem tomar os 7 banhos, nem ir para o templo e esperar o dia da expiação para que o outro homem vá no meu lugar. Não, eu escolho. Alguém pegou? Mesmo fraca, crê. Mesmo sem sentir, crê. Mesmo perdendo, eu estou sentindo o poder de Deus. E a Bíblia diz, Danilo, desculpa por me emocionar, porque só sabe da hemorragia da alma só quem sabe o processo de ciclos contínuos de frustração é quem passa. As pessoas têm a tendência a não julgar pelo momento, mas só sabe o preço do processo é quem passa. Só quem sabe o peso de 12 anos de exclusão. Mas ela entendeu que as vestimentas dos fariseus não tinham virtude. Alguém pegou? Que as franjas longas dos escribas não tinham virtude. Mas tinha um novo mestre da lei que a sua túnica era diferente. Ela atravessa e toca. Porque filho não pede permissão. Alguém está aí? Para abraçar o pai. Ela toca, faz assim com a mão que ainda está aqui. E a Bíblia nos diz que imediatamente ela é o quê? Vamos, irmão, me ajude a pregar para a gente ir para casa. Ela imediatamente ela é o quê? Então encerrou o ciclo. Quebrou. Como ela não pediu permissão para ninguém, ela podia voltar para casa. Pergunta, espera uma resposta, porque o povo de Santa Catarina é educado. Ela creu? Sim ou não? Mas teve atitude. Ela atravessou. Ela assumiu a responsabilidade. Ela não franqueou para os outros. Ela fez, não é isso, Danilo? Então ela podia voltar para casa. Mas toda a experiência íntima tem uma necessidade de testemunho público. Porque Deus não nos permite, o pastor Samuel Lemos, passar por um processo para não nos dar experiência para edificar a vida dos outros. Vou repetir, ver se o povo ainda está ligado comigo. Jesus larga Jairo
Mas se ele é Deus e já conhece todos, já sabia quem tinha recebido o milagre, sim ou não? Se ela já tinha recebido, então ela creu. Mas quem estava no processo esperando? Estou fazendo uma pergunta, para de ignorância e responde. Quem estava no processo esperando? Só o púlpito está aqui, estou fazendo uma pergunta, irmão. Oxe. Quem estava no processo esperando? Agora, o que tem a ver a história pública de Jairo com a história íntima da mulher? Jairo tinha poder intelectual, poder jurídico, poder religioso. Quem teve autoridade para dizer à mulher todos os anos: filha, não dá para entrar mais não, tu ainda está imunda. E o interessante, me ajude a pregar, mestres, que ela tem 12, e a filha de Jairo. Então, quando começou o processo de tristeza da mulher, nasceu a alegria de Jairo. 12 da mulher, igreja do Velho Testamento. 12 da filha de Jairo, igreja do Novo Testamento. 24 tronos no céu, igreja do Velho, igreja do Novo. E as duas igrejas vão ter que se encontrar, porque o único que cura, que salva, Jesus. A Bíblia diz, eu já vou para encerrar, que a fé íntima dela teve que ser um testemunho público. Ela cai de joelho e temendo diz: Senhor, foi eu que te toquei. Não sou tua filha, não sou da tua casa, não sou da tua intimidade, mas me atrevi a trocar na franja que só a esposa do mestre e a filha do mestre toca. Mas Jesus volta para ela e diz: filha, vem meu irmão, vamos irmão, vamos irmão. Filha, antes de falar da fé dela, Jesus reconheceu a atitude dela. Não de um religioso, não de um nariz empinado, não de um soberbo, mas de uma filha dependente da graça. Será que na cidade de Penha hoje, na festa dos pescadores, ainda tem 2 filhos de Deus dependentes da graça? Se tiver, levante sua mão por gentileza e adore Jesus por alguns segundos. Eu quero viver. Spiujo que não Elohim e que não calava. Situações foram criadas por homens para que essa festa fosse cancelada, mas o Senhor Deus achou em alguns na brecha e manda vos dizer que até domingo, até o final dessa festa, o que vai ter de virtude na casa vai ser grande. Se tiver 2 que crê nisso, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Aleluia! Eu encerro. Ela poderia ir embora, mas tinha alguém que ainda estava naquilo que Tomás de Aquino diz, né? A pedagogia da paciência no sofrimento. Deus colocou Jairo no processo, porque Jairo tinha teoria sobre Deus, mas ainda não tinha experiência com Deus. Tem gente que conhece toda a ciência de Deus, mas falta descer. Já vou acabar, irmão. Falta voltar a chorar, parar de assistir culto e começar a prestar culto. Parar de observar o culto dos outros e apresentar teu culto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e descer diante de mim, eu, o Senhor, ouvirei a sua oração e sararei a vossa terra. Tem 2 aqui que vai descer hoje. Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Se coloca em pé. 9h40 estou pregando, 10h20, 40 minutos.
Preciso de 5 para trazer a conclusão. Os senhores me permitem? Agora imagina que a expressão cognitiva de Jairo, a estrutura emocional de Jairo, Danilo. Quando ele desce, ele perde os títulos. Ele vê Jesus falando com a multidão e de repente, um personagem se apresenta antes dele. Alô? E Jesus diz para ela: foi a tua fé, filha. Não foi a meritocracia religiosa, não foi teu dinheiro, não foi teu título, foi a tua. E Jairo teve que ouvir. Por quê? Desculpe por me emocionar, porque um dia eu estava trabalhando numa convenção do nosso ministério, e eu fui responsável pelo meu presidente a tomar conta da segurança e da limpeza da convenção. Só que deu muito mais pessoas do que deveria receber, e a minha congregação cansou. E nesse dia eu virei motorista, parece irônico, né? Segurança com esse tamanho. E um dos irmãozinhos, a pressão dele aumentou, e eu disse: meu filho, deixa o banheiro comigo, que quem lava hoje sou eu. Tirei a gravata, o paletó, botei a bota de borracha, o rodo, o lençol, o pano de pano, e comecei a lavar o banheiro. Mas já havia horas e horas, eu estava cansado. Aí eu cochilei e bati no balde e derramou um pouco de água no pé de um dos ministros lá. Aí um olhou para o outro e disse: tem gente que não serve nem para limpar banheiro. O mundo da gira. Jairo cresceu na meritocracia, que tudo que ele tinha é porque ele merecia pela religião. Mas milagre não se merece. Milagre é graça. Jairo desceu, me permita pelo amor de Deus, desceu para pedir. A mulher desceu para agradecer. Ela estava de joelho dizendo: foi eu que recebi. Passa-se um ano, o telefone toca, Escola Bíblica de Obreiros, para um campo tal. Sou eu convidado como preletor das 3 horários. Não subo no púlpito. A mensagem que eu preguei foi: se não tivermos uma liderança serviçal, nunca poderemos representar Cristo no corpo de Cristo. Se a liderança não está disposta a descer para servir, ela não está disposta para levantar para receber. Quando eu terminei de pregar, aquele homem chegou elogiando: que mensagem, pastor, que palavra. Eu, como bom cearense, com meu temperamento sanguíneo arretado, ainda faixa azul, eu disse: o senhor não lembra de mim, né? Claro, o senhor é o pastor Antônio Márcio, o pregador. Pastor, Jesus me curou porque eu podia expor esta experiência no púlpito, mas eu quero olhar nos seus olhos e lhe contar a experiência. Um dia você estava com 2 jovens obreiros, ensinando eles a serem obreiros, e a primeira expressão que como líder você fez foi manifestar a sua soberba. E toda soberba é a máscara de um incompetente, porque todo aquele que tem inferioridade sempre vai querer humilhar os outros. O senhor não vai lembrar, vai lembrar sim. O senhor estava com um terno de cor tal, sapato tal, e eu sem querer derrubei a água, não era suja, era limpa nos seus pés. E o senhor disse que tem gente que não serve nem para limpar banheiro. E eu quero lhe dizer, o senhor tem razão, porque eu não sirvo mais para nada se não é para pregar o Evangelho de Cristo. Encerro agora e quero orar para alguém.
Danilo vai ministrar. Uma franja, um toque e uma fé. O título de Jairo não tocou Jesus, mas a fé da mulher tocou. Som. A soberba de Jairo não tocou Jesus, mas a mulher foi na franja de baixo. E eu encerro com 45 minutos. Você vai voltar amanhã para assistir. Você vai descer. Tem uma irmã, saia brilhosa. Calabando é. O meu Deus lhe diz publicamente: fiel é o que chama, fiel é o que separa, fiel é o que capacita, fiel é o que envia. Tu não estás nessa terra por acaso. Tu não caiu de paraquedas. Foi o Senhor que te plantou. E é o Senhor que vai te usar. Quem vai atravessar a multidão? Dá tempo para orar por vocês? Dá tempo para orar por vocês? Isso aqui é muito bonito, mas eu sou meio agoniado de ficar longe do povo. Eu gosto de ficar perto. Mas eu quero orar aqui na frente. Não por todos, mas só para aqueles que têm uma fé íntima e que vai viver a virtude de Deus. Eu quero orar por aquela e aquele que a partir de hoje vão quebrar ciclos, porque você vai presenciar o milagre que Jesus tem na sua vida. Aleluia. Eu estou tentando terminar, pastor Israel. Estou tentando. O Senhor me deu liberdade. Mas tem uma senhora que aqui na frente está com a mão sobre o seu ventre. Está me ouvindo? Duas coisas Jesus está liberando sobre a vida da senhora agora. A palavra depressão pós-parto. Hoje Jesus vai quebrar sobre a sua mente e sua alma. Segundo, Jesus está visitando, aleluia, a estrutura sanguínea do seu corpo e está selando com livramento. O Senhor me disse que a pressão arterial ia aumentar tanto, que é biofôrica, que poderia desenvolver uma diabetes gestacional e um eclâmpsia. Mas o Senhor te diz: tu adorou hoje porque tu não era para estar aqui, mas tu decidiu vir adorar. Então o Senhor está liberando saúde sobre ti agora. Eu preciso de uma irmã cheia do Espírito Santo abraçar essa mulher ali. Tem alguém aí? Abrace ela, minha irmã. Vamos lá. Isso. Aqui, minha filha. Vai dar microfone não se eu descer? Não? Porque aqui não é terceiro céu, né? Porque aqui, graças a Deus, tem gente quebrantada, né, pastor Eliseu? Mas tem lugar por aí que o povo embaixo adora e chora. Mas aqui em cima, meu irmão do céu, parece que os cabas estão no terceiro céu. Quem recebeu primeiro não foi Jairo. Quem recebeu primeiro foi aquela que decidiu se humilhar, crer, porque o Senhor estava. É bem, vem, Danilo! Toca-me, e nem mais um passo na areia. O que, eu Danilo? nada farei sem ti. E toca-me, Tem que toca-me, e nem mais um passo na areia. Eu nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, Eu não conheço esse jovem, mas o Senhor manda eu dizer desta forma publicamente. Muitos quiseram pegar a sua mão e te levar para aquilo que é errado, mas na tua fraqueza, tu disse: Senhor, eu sou moço, tem muita coisa que eu não entendo, mas pega na minha mão.
E o Senhor diz: depois que tu fizeste o voto de estar na minha presença, a fornalha aumentou. E hoje tu disseste: Deus, eu vou para aquele lugar, mas eu preciso que o Senhor me ache na multidão. Tu não pediu? Ele pega na tua mão e diz: vem, meu filho, marcha comigo, porque eu ando contigo nessa. Quem vai receber? Quem vai receber? Quem quer milagre, vem pra frente. Quem quer milagre, vem pra frente. Aqui na frente, vamos colocar a mão sobre o povo e crer que Deus ainda tem virtude na nossa vida. Vai, Danilo, pode ministrar, meu filho. Toca-me, toca-me, e nem mais um passo na areia eu nada farei. Levanta tuas mãos e diga: toca-me, e toca. Na areia eu nada farei sem ti. Nos olhos eu não, que era lindo assim. Meu noivo esperado eu abro. Coloquei as minhas vestes brancas e sou só te esperando. Vamos cantar. Oh, Maranata. Diga: tem fogo, tem fogo nos olhos. E que era lindo assim, meu noivo esperado. E pode morar aqui, e pode morar aqui, e pode morar aqui. Eu preciso encerrar. Eu preciso orar. O Senhor Deus me toma. Está dizendo publicamente: eu dou ordem ao vento e dou ordem ao mar. Haveria uma tragédia para esta região, mas porque Deus achou alguém de joelho e Deus achou alguém em brecha, eu dou uma ordem sobre o vento, eu dou uma ordem sobre o mar, eu trago o livramento. E não há ferrolhos e nem porta que se fechem diante da tua voz. E não há doença nem culpa e a tempestade e se acalma na voz daquele que tudo criou e pôs sua palavra escudo para os que nele creem. Abra suas mãos. Eu estou tentando encerrar, irmão. Eu estou acordado desde as 11 horas de ontem.
Fui pregar em Goiânia e vim direto para cá, não dormi. Mas ela pode ser usada de opressão para parar alguém. Aquele irmão ali, pescador de barba. Uau. Toda hora que eu estou pregando, tem um personagem de olho em você, maligno, e querendo que um ciclo depressivo chegue a você. Mas quando esse homem de Deus subir aí e colocar a mão sobre a sua mente, Deus vai renovar a sua mente e vai te trazer alegria. Cadê os guerreiros que estão orando comigo? Espírito de suicídio. Essa é a transmissão? Aonde é a transmissão? Para onde eu olho? Existe uma nuvem de demônios sobre o céu de Penha e região. Foram enviados especificamente para oprimir a mente dos jovens e perder a alegria de viver. Mas porque Deus levantou um exército de joelho, o fogo de Deus está sendo liberado sobre o céu de Penha, e esses demônios estão sendo expulsos. Eu preciso de uma irmã aqui. Desculpe, Danilo. Mas vou dar uma tia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem é teu adversário para tentar ressuscitar teu passado, se ele não existe mais? E o que eu fiz na tua vida, diz o Senhor, vou fazer no meio dos teus familiares. Porque tu és, desde os teus 14 anos, como teu adversário tentou ceifar a tua vida, mas eu levantei alguém de joelho a teu favor. Então quando essa irmã colocar a mão sobre ti, Jesus vai renovar teus talentos, porque é a hora de Deus te encher do poder de Deus. Abra mãos, irmãos. Cadê os meus amados pastores? Tem uma coisa que a gente tem que quebrar, que só quem tem unção é o pregador da noite, ou o pregador famoso. A Bíblia diz que só tem um ministro, que é o próprio Deus que chama de anjo, que é os pastores da igreja. E eu não sou um pastor teórico, eu sou pregador e dirigente de igreja desde os meus 19 anos. Por que eu justifico isso, Douglas? Porque no teu culto de ensino, ministro, também tem unção. Há autoridade sobre os anjos da igreja. E quando eu pedir para os senhores descerem e orarem por eles, é porque Deus vai ainda usar as vossas mãos, e vai acontecer. É só um tempo. É só mais um tempo. Tem sido medido, tem sido pesado, tem sido colocado na balança, mas em todos os momentos o Senhor te aprovou, porque tu não desistiu. Aguenta mais um pouco, porque a recompensa está chegando. Lá, a porta é pequena, mas abrirá outra maior, porque tu foi achado fiel, diz o Senhor dos Exércitos. Eu preciso orar para a gente ir para casa. Cadê o pastor? Por 2 vezes eu peguei o telefone para cancelar a agenda de hoje, porque a minha família está passando um processo de saúde há 64 dias. Por 5 especialistas já passou e ninguém resolve nada. Já tinha cancelado 12 dias de agenda, porque meu primeiro rebanho é minha casa. Mas a minha esposa me viu de madrugada orando no escritório e anotando as agendas que eu ia cancelar. E ela chegou e disse: meu amor, não vamos parar por causa da luta. Vá. E hoje ela levantou bem. Tem hora que Deus só quer uma atitude nossa. Então
Então abra suas mãos. Eu vou fazer uma oração de 1 minuto. E Danilo vai cantar 2 minutos. Enquanto ele estiver cantando, é o teu momento de atravessar a multidão e sentir virtude. A senhora me permite colocar a mão sobre a sua cabeça? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra príncipes do mundo tenebroso oculto. Essa confusão aqui, essa opressão contra a tua casa, é uma batalha espiritual. Mas Jesus levantou um exército para orar pela senhora. E hoje todo o mal que foi enviado contra ti e a tua... Tu anda em casa e sente como alguém estivesse andando atrás de ti. Tem hora que chama o teu nome e tu olha para o lado e não tem ninguém. O teu inimigo era para te levar à loucura, mas hoje ele cai por terra, porque Jesus tem bênção para ti e a tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu preciso de uma irmã aqui agora, urgente. Eu preciso de uma irmã cheia do Espírito Santo aqui, urgente. Isso. E aqui. Pai, pastor, eu ia cometer um crime se eu não convidasse aqueles que um dia conheceram o amor do Pai e hoje estão distantes. Existe ex-marido, ex-esposa, ex-empregado, ex-amigo, ex-crente, mas não existe ex-filho. O filho pode estar distante, mas ainda dá tempo de voltar para a casa do Pai. E tem uma vida aqui hoje que está distante do Pai, mas hoje não é dia de juízo nem de condenação. Hoje é dia de amor, perdão e misericórdia. Hoje é dia de virtude. Aonde está esse filho que vai voltar para Jesus agora? Vem, meu filho, para Jesus aqui. Pastores, cadê o segundo? Alguém abraça ele. Cadê o segundo? Alguém abraça ele, pelo amor de Deus. Eu ouvi isso. Tem uma segunda vida? Se tiver o momento é agora. Não tem? Pai, eu oro pelo teu povo agora. Eu intercedo pela tua igreja agora. Eu intercedo pelo teu povo agora. Lá abaixo. Escute. Está escrito que foi dado todo o poder a Jesus nos céus e na terra. Está escrito que sobre este nome todo joelho se dobra. Está escrito que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Está escrito que aquele que é de Deus confessa que Jesus veio em carne. Então quando eu tocar na vida deste homem, espíritos de loucura não podem suportar o poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia! Abrace ele. Levanta as mãos ao céu. Vai reconciliar com Jesus, meu filho. Segunda alma para Jesus. E a igreja está calada. Cadê a terceira vida para Jesus aqui? Se eu fosse você, eu adorava, porque tem virtude no arraial. Até domingo alguém vai testemunhar: Deus fez milagre na minha casa. Cadê a terceira vida? Tem uma terceira vida? Não? Pai, nós apresentamos essas duas vidas e queremos consagrar essa vida a Ti agora. Pedir que o Senhor perdoe os seus pecados. Pedir que o Senhor transforme pelo poder do sangue de Jesus. A igreja levanta as mãos ao céu. Então, no nome de Jesus, aonde tiver um adorador, vem Danilo, aonde tiver um adorador que acredita que os ciclos de dores se acabam agora, aonde tiver um adorador que acredita no seu milagre, pelo poder do nome de Jesus, recebe onde você está aí. E se você crê, Santo
do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. O céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Declare e diga: mais alto. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, a presença de Deus maravilhosa. Amanhã, Danete Hungria e Sandro Fontoura pregando a palavra de Deus. Você é mais uma vez convidado. Avisa para mais alguém que aqui a benção está grande. Pastor Fabiano Rangel, dá a benção apostólica e despede o povo nesta noite. Levante uma das suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grandioso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um de vós, e que todos digam... Dizemos todos juntos: a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe.